Conta um pouco mais pra gente de como surgiu a Carta do Especialista. É um newsletter que virou um podcast. Um dos elementos que o Starbucks parece que fazia como marketing de verdade... Escreveu o seu nome errado? Escrever errado. O que a Orbi faz? Registra. Eu não vendi a minha íris. Eu vendi a minha. Registra a íris e você tá lá na blockchain. A gente recebeu até agora uns $20 lá no Mais ou menos o equivalente a $20. Eu não entendi seu nome. Madusa. Você pode soletrar pra mim? M-A-D-E-I-N-U-S-A. Aí a hora que eu li aquilo no papel, Made in USA, eu falei, nossa, velho. Eu acho que a gente deturpou o conceito do metaverso. Não, concordo com você. Eu falo isso desde o começo. A gente transformou o metaverso num Rabo Hotel ou no Second Life. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compira. Estamos aqui para mais um episódio e, Valdir, eu duvido você acertar a pauta de hoje, cara. Nossa, cara, a gente vai falar de futurologismo. Não, os Como caras ficam bravos. Fica bravo? Vai dar briga? Vai dar briga. Futurismo. Então eu vou sair mais cedo. Cuidado. Não, mas você é grande, você se garante. Boa. Né? Tem outro cara grande no outro lado também. Então eu vou sair mais se cedo. garante tanto. Estamos aqui com os nossos amigos do Trend News, que é um podcast que fala sobre transformação digital, né? Assuntos relacionados à transformação digital e tecnologia no geral, certo? Aqui do meu lado direito está Renato Grau, que é especialista em transformação digital e o founder desse podcast Trend News e muitas outras coisas. Renato, por favor, se apresenta aqui para a galera. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com um companheiro empreendedor de podcast como a gente. Estamos representando o Trends News aqui, podcast que está passando a quantidade. Estamos no episódio 94, amanhã você está no... Qual é o número? Esse é o 91. 91, tá ali, pau a pau, hein? Olha, ó, contemporâneos. Tem que furar o pneu, bicho, porque aí eles perdem três voltas ali. Eu ia sugerir fazer uma coparticipação, a gente gravar uns juntos. Melhor. Um collab. Boa. Mas o Trends News é o podcast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Eu, Charles e mais 16 especialistas, cada um em suas áreas. A gente está sempre, toda sexta-feira, gravando um episódio às 8 horas da madrugada e fica disponível, além de estar transmitido ao vivo. Não tem toda essa superprodução, não é, Charles? Mas... Aqui é tudo cenográfico, tá? Não é? É tudo cenográfico. A planta é de mentira. A planta é de mentira. Não precisa nem regar, nem. E galera, a gente se diverte lá, como vocês estão fazendo, a gente se divertir aqui, é muito gostoso. Espero que a gente traga bastante novidades hoje para vocês, as nossas opiniões. E passo a bola para... Charles Schweitzer. Cara, muito difícil. Saúde. Obrigado. Eu posso fazer como eu faço no Trends News? Por favor, Vai lá, apresente. Renato Grau. Vamos lá. E diretamente do mundo da inovação e dos games, Charles Schweitzer! Cara, é um espetáculo isso. Toda sexta-feira, 8 horas da manhã, essa voz gritando. Daqui a pouco, hein? Mas, bom, eu sou o Charles Schweitzer, sou head de inovação do Grupo Carrefour. Para além disso, sou autor do livro Inovação, Digitalização e Transformação Digital, conselheiro da GIC Brasil, uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de varejo, e professor de Futuro, Inovação e Tendências da Inova Business School. E, obviamente, com o prazer de ser um co-anfitrião aqui do nosso podcast, o Trends News. E quase o cara que vai escolher a trilha sonora do PPT no Compila. Aguardo o convite para a terceira edição, hein? É isso aí. O Charles já participou com a gente aqui. A gente vai deixar o card aqui. O Valdir vai falar que eu estou dançando axé, mas não. É o card que está aqui do lado direito, que é a participação do Charles no nosso episódio de inovação. Espero que você venha na terceira, na quarta. Sempre muito bem-vindo aqui. Você já é da casa. Vai ser um prazer. Isso aí, vamos falar sobre muito assunto bacana, pessoal. Vamos falar aqui sobre como funciona o Trend News, como nasceu.
essa iniciativa bacana. Vamos falar sobre a newsletter aqui do Renato também. Toda essa história de como nasceu isso na pandemia, como que isso foi ganhando corpo aqui, muito contemporâneo ao nosso podcast também. E vamos falar sobre os trends de tecnologia aqui. Vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre metaverso, vamos falar sobre novas tendências de tecnologia. Vamos falar até do Gartner. É isso aí. A gente não pode perder o hype cycle do Gartner. E vai ter uma pitadinha também aqui de sociologia, porque a gente é muito interdisciplinar e a transformação digital é uma matéria interdisciplinar que a gente precisa sempre levar o ser humano em consideração. Então, vamos nesse episódio aqui, que esse episódio está muito bom, muito caprichado. Bora! Bom, já que estamos online já aqui, on the fly, conta um pouco mais pra gente de como surgiu a Carta do Especialista. É um newsletter que virou um podcast, certo? Sim e não. Vamos descobrir agora, vamos lá. Vamos lá, Carta do Especialista é o meu newsletter pessoal, que eu já escrevo há 3 anos, eu como especialista em transformação digital. E eu sempre gostei muito de escrever. Eu fiz faculdade de engenharia, minha melhor nota no vestibular foi português. Pô, que legal. E curioso porque eu e o Valdir também, a gente gosta muito de escrever, né, Valdir? Java. Só que é isso. Só que... Java. Você sabe que eu tive assim... Eu não, meu é código. Código. Você é o cara do Java. Fala a verdade. O que depois, Valdir... É piada depois... de nerd isso, né? Olha, Valdir, depois eu queria ouvir, inclusive, falando sobre Poxa, ele Java, me chamou de Valdir, cara, olha só. Não foi o Waldir. Waldir. Mas eu queria depois ouvir a sua opinião sobre um vídeo polêmico que saiu dizendo o seguinte: se você tiver que codar, code em qualquer coisa menos Java. Depois você conta sobre isso. O Valdir já pula do precipício na segunda frase ele já tinha fechado o vídeo. Você viu que ele pegou a frase no meio ali, ele já sabia do que eu tava falando. Mas é porque minha mente é feita em Java, cara. Aí eu já tô lá na frente. O Valdir não tem um cérebro, ele tem uma JVM. Exato. Mas interrompemos Renato Grau. Interrompemos o especialista. Muito bem. E como eu sempre fui apaixonado por escrever, sempre gostei muito, e um determinado momento da vida, com essa história das redes sociais e tal, aí veio um cara que dá uma assessoria e falou: não, você precisa construir sua autoridade, você tem que fazer um blog. E aí eu achei interessante. O cara, não, eu vou sugerir uns nomes. Aí o cara, Carta do Especialista. Eu falei, cara, mas carta, né? Já fui ali falando, meio para tecnologia. Ele falou, não, justamente isso. Vamos pegar e colocar carta justamente para ser um tom diferente do que você vai falar, que é transformação digital. Então, comecei isso há 3 anos, há 3 anos e meio já. Toda sexta-feira sai a Carta do Especialista, esteja de férias ou não de férias, onde eu estiver, ela sai. Então, foi para o LinkedIn, estou com quase 9.000 seguidores lá, tá interessante, tudo orgânico. E não foi por isso que saiu o Trends News. Na verdade, falando do podcast amigo aqui do PPT Não Compila, o Trends News, ele saiu da pandemia, né? Então eu e Marta Gabriel, nossa querida, ilustre escritora, futurista, best-seller, cada um na sua casa, e aí saiu a rede de áudio Clubhouse. Vamos abrir uma sala lá falar de transformação digital? Vamos, deu audiência, começamos a falar, vamos fazer isso toda semana. E vamos, então começou... como que a gente vai colocar o nome da sala, vamos falar de tendências, trends, mas tem que ser novidades, aí transformação digital, aí o trends é T e o D maiúsculo, que é o trends, D de transformação digital. E bom, e já se fazem, desde a pandemia, já faz quase 3 anos, a gente fazia muitos episódios se perderam, porque era só rede de áudio, não tinha gravação. Um determinado momento o Clubhouse começou a ter o replay, de deixar lá disponível. A gente falou, por que a gente não sobe isso para o Spotify?
E aí estamos agora, amanhã, gravamos o episódio 94, que está lá. E como eu tinha comentado antes aqui nos bastidores, a gente foi surpreendido no relatório anual do Spotify como top 15 mais ouvidos do mundo. Aí deu aquele uau, né? Pô, que legal. Quer dizer que além da gente se divertir, porque o que acontece, né? Começou comigo e com a Marta, mas o Charles já estava no Clubhouse, né? Com o Antônio Lúcio, falando de varejo. Sim. E teve uma turminha que a gente começou a se cruzar no Clubhouse. Além de algumas coisas, a gente já estava nos grupinhos aqui conversando, fazendo algumas coisinhas ali. Aí, além do físico, a gente se juntou na rede de áudio. Aí, opa, mas vem cá, vamos conversar, vem para cá também. O Charles contratou uma pessoa pelo Clubhouse, né? Foi. Eu conheci e contratei uma pessoa pelo Clubhouse. Eu acho que isso é uma... E aí é uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, né? As pessoas são muito rápidas em adotar uma tecnologia e no momento seguinte criticar essa tecnologia. Então, talvez as pessoas que estejam escutando o podcast agora, né, o PPT Não Compila, estão falando assim, Clubhouse? Mas isso existe ainda? Não é o Flophouse? Eu estou na categoria que está impressionado com as duas coisas. Primeiro, pelo crescimento exponencial Sim. que vocês tiveram. E segundo, por vocês estarem utilizando o Clubhouse, porque... Se a minha newsletter é carta... Você vê que é bom, né? O El, fala a verdade, pra ver que é bom o conteúdo, cara, ponto final. E quando o conteúdo é bom, cara, ele atinge onde tiver que atingir. E vocês já pararam para pensar assim, porque a plataforma ela teve uma explosão absurda. Perfeito. Absurda. E aí ela teve, da mesma forma que ela subiu, ela sumiu. Sim. Vocês já pararam para pensar o quanto algumas pessoas podem estar ainda na plataforma por causa de vocês? É quase um elemento ali de, talvez um pouco de vaidade agora dizer isso, mas de fato a gente sempre comunicou que o Trends News ia acontecer às sextas-feiras, 8 horas da manhã, exclusivamente ao vivo pelo Clubhouse. Se você é um dos caras que tem o Clubhouse ainda no seu celular por causa do Trend News, deixa um comentário aqui que a gente quer saber. Vamos fazer um censo. Boa. E aí a vantagem, como o Renato Grau falou, né? Eu acho que assim, éramos um grupo de amigos, cada um dentro da sua especialidade, dentro da sua arena, com pessoas que já nutriam uma admiração mútua, né? E a gente acabou se encontrando dentro dessa plataforma para construir um projeto coletivo, capitaneado por Renato Grau e Marta Gabriel, mas com vontade de fazer a coisa ser legal para todo mundo. E aí a gente foi se unindo através dessa plataforma, e essa plataforma ela acaba servindo como uma plataforma muito simples para uso de gravação em áudio, etc. E que nos ajuda a reproduzir esse conteúdo hoje para outras plataformas. Então, a gente agora tem transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn. A gente vive postando pílulas disso no Instagram, no Threads, que é outra rede social que acabou nascendo, teve um hype e agora pode ser que tenha morrido também. No enfim. TikTok tá rolando coisa. Até no TikTok, exatamente. Então, o TikTok, sabe que a gente tá lá no TikTok, né? Eu sempre posto alguma coisa do PPT no TikTok. Mas que ninguém ouça, mas eu posso sair correndo. Tá certo. Porque eu já tenho 40 anos, eu não consigo ficar muito tempo no TikTok. Eu posto e saio correndo, cara. Apesar que alguma coisa ali ainda é divertida e tal, mas eu ainda, né, eu vou pro... Cara, você sabe que eu ainda sou viúva do Twitter. Eu tenho 11 anos e peguei estatística do iPhone. Sim. Cara, no sábado, eu falei, cara, mas ela tá muito tempo no celular, 5 horas e meia no TikTok. Meu Deus, cara. Aí eu puxei o histórico. Média diária no TikTok, 2 horas e meia. Porque aí teve migração de celular em casa, aquele bloqueio, os limites eu tinha tirado, esqueci. Cara, minha filha, 9 anos, mesma coisa. Voltou para 1 hora. Ô, filha, você tá entendendo que tá errado? Tô entendendo, papai. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu vou, acho que, falar uma coisa que eu repito bastante. Assim, eu fiquei muito impactado por uma pesquisa de uma outra arena, que nada tem a ver, talvez, com o que a gente está falando aqui, mas eu acho que conecta bastante com a realidade, inclusive corporativa. Isso é uma pesquisa que diz o seguinte: aos 30 anos de idade, mais ou menos, você para de achar que música nova é boa.
Puta, eu acho que eu comecei antes. Se você é da turma do rock, como eu, você provavelmente gosta de Metallica, Iron Maiden, AC/DC, etc. Mas você talvez nem saiba quem é Bring Me The Horizon. E aí eu vou fazer um convite para os ouvintes do PPT Não Compila. Busquem músicas no Spotify de 2020 em diante e adicionem na sua playlist. Aliás, mandem sugestões de músicas boas de 2020 para frente para a gente adicionar na nossa playlist. E por que eu faço esse convite? Se a gente é tão refratário com um assunto tão legal igual música, calcula na hora que vão falar de fazer uma inovação no meu processo, na minha área, na minha empresa. Então tá tudo bem você postar no TikTok. Sim. Eu acho que o que você está fazendo é quebrando um modelo mental. E, cara, você falou da música. Hoje eu fiquei assim, tipo... Sabe quando você lê aquela notícia e você fica tipo, cara, não é possível. A gente não chegou até aqui. Surgiu um termo entre os jovens... Tá parecendo um podcast de velho isso aqui, né? Mas tudo bem. Que é Daddy Music. E... começou virou um trend na internet de quais eram os daddy musics, né? Que era tipo a música do pai divorciado. Eu comecei a ver lá quais eram as músicas. Eu não conhecia as bandas. E tipo, o Nirvana é música de pai hoje. Sim. Daddy music. Sim. Então, tipo, eu comecei a ficar chocado que as bandas que eu já achava que era banda de uma nova geração que eu não curtia, hoje é música de pai, cara. Ou seja, eu gosto de música de avô. Caraca, velho. Mas tem bandas... É muito louco isso, Tem né? bandas e álbuns como, sei lá, um Arctic Monkeys da vida que se bobear tem 20 anos já. Pois é, mas é Daddy Music. Agora, 20 anos a música. Então, assim... De fato, eu acho que é um desafio num assunto que é absolutamente legal. A gente não pode dizer que música é um assunto chato, ruim. Mas que eu acho que nos ajuda a transformar o nosso modelo mental para quando a gente for falar de inovação em processos, inovação dentro de organizações, inovação dentro de setores, porque senão a gente começa a levar para dentro das organizações exatamente o mesmo mindset que a gente tem com música. E a gente para de achar que música nova é boa, a gente para de achar que inovação é algo bom pro meu processo. É aquele jargão lá, né? Pô, tem que andar fazer caminhos diferentes, né? Olhar alguma coisinha ou outra diferente. Sinapses diferentes no cérebro é sempre muito bom. Perfeito. Mas continua sobre o... Boa. Então, a gente estava falando ainda do Trends News, né? Trends News. O Trends News aí acabou, depois de toda essa empolgação com o resultado do Spotify. Aí tá saindo alguns spin-offs, né? A gente lançou o Trends News Talks, que agora são painéis, que aí a gente faz sobre um tema focado. Então a gente teve agora no Hacktown, fizemos um painel chamado ACDC, e não é o ACDC. Poxa, infelizmente não é. Era o ACDC e também não era antes de Cristo e depois de Cristo. Era antes e depois do chat GPT, como fica a educação. Nossa, que legal, cara. É mais do que educação, trabalho no geral, cara. O nosso painel era focado em educação. Então, tinha muitos professores lá em Santa Rita do Sapucaí, no Hacktown, e a galera queria saber, e agora? O que eu faço com os meus alunos? Método de ensino? Então foi um painel bem legal. Então a gente tem feito, a gente fez Charles, que era falando de inteligência artificial. Lá também. Na SPM, foi bem legal. Fiotech, né? É o evento deles. Então a gente tem feito vários painéis, aí são temáticos, a gente aprofunda no assunto, em vez de ser como no podcast, que tem 8, 10, 12 co-hosts dando pílulas, aí a gente entra um pouquinho mais a fundo e consegue explorar um pouquinho mais, uma abordagem diferente de um painel, né? E tem outras coisas surgindo por aí. A nossa, como saiu uma comunidade, porque todo mundo lá... A questão ainda do Clubhouse, né? Toda sexta-feira, de 70 a 100 pessoas estão lá prestigiando o nosso podcast. Então os caras acordam cedo, ligam lá, vão buscar... Clubhouse, então lá. Primeiro o cara acha aquele aplicativo no celular, tipo, qual que era o aplicativo mesmo? Orkut, Orkut, Facebook. Não, era Clubhouse. Isso. E estão lá. Então, aí a gente está bastante feliz que a gente está conseguindo... aí
no Clubhouse tem o chatzinho, né? Então, quando a gente vai conversando lá e a gente não tem tempo, o Clubhouse tinha a história de sobe alguém da plateia para conversar. Em 1 hora, tendo 8 a 12 co-hosts para dar notícia, imagina se dá para subir alguém. Não dá. Então, os caras ficam lá colocando os comentários. E aí, com isso, não, a gente quer continuar o assunto, aí a gente criou uma comunidade no WhatsApp, que tem uns grupos temáticos de inteligência artificial, cada um dos especialistas modera um grupo e tem uma grande comunidade que vão interagindo com as pessoas. Então, é a possibilidade ali de você continuar o assunto que saiu no podcast. Que legal, cara. Muito legal. Você lembra quando você começou o podcast, Well? A gente falava muito, né? Que isso aqui acaba sendo uma especialização, né? Uma formação continuada, porque você traz tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas boas, que você vai consumindo cada vez mais conhecimento, né? E você, né, falando tudo isso, Grau, poxa, no fim, quem ganha mais com tudo isso são vocês, né? Que estão absorvendo conhecimento de tanta gente envolvida, inteligente, que está a fim de contribuir, né? Isso é bem legal. Você sabe, foi muito bom você falar isso, porque a gente faz o negócio realmente se divertindo. Então, até hoje, cada um de nós tem a sua atividade profissional. Cara, a gente não teve tempo de buscar patrocínio. A gente quer patrocinar, depois a gente conversa, não sei o quê. Até hoje não tem patrocínio, né? Poderia ter, porque a gente se diverte. E a gente fez até um encontro dos co-hosts. Foi. Muito legal. Na casa de um deles. Cara, foi um negócio delicioso. A gente criou uma liga, então além de a gente conseguir se divertir, a gente criou um grupo de amigos que chegou uma hora ali, cara, tá todo mundo se abrindo, gente chorando, né? Não, muito legal. E eu acho que assim, para além, né, acho que, Valdir, pegando esse gancho que você falou, eu sou um executivo de inovação dentro do, hoje, aquele que seria talvez o maior empregador privado do país, que é o Grupo Carrefour, que tem varejo, banco, postos, farmácias, properties, enfim, uma série de divisões dentro do grupo. Mas dentro do Trends News, eu cubro a indústria de games. E eu cubro uma indústria completamente diferente da minha por 2 motivos. Primeiro, que a indústria de games ela é trendsetter. Então, se você quiser efetivamente entender quais serão os próximos passos do mundo, essa é uma indústria que você tem que acompanhar. Inclusive, posso fazer um parênteses aqui, porque é um assunto que a gente falou. A principal impacto que estamos prevendo da inteligência artificial no nível ChatGPT, de conversacional, etc., será nos games através dos NPCs. Sim. Diálogos infinitos. Isso. Exatamente. Infinitos. Então, é a primeira aplicabilidade que a gente vai ver imediata. Claro, vai ser baseado em jogos online, etc. Sim. Mas aquele seu Elden Ring, que você sabia exatamente o que você tinha que falar com o NPC, já era. Você vai ter que usar a cabeça para poder dialogar, e o algoritmo, para ter aquele resultado, vai ser muito mais complexo. Isso vai ser maravilhoso. Vai ser sensacional. Não, então, sem dúvida, isso eu acho que é realmente assim, essa parte de ser uma indústria trendsetter, eu acho que isso é importante. E o fato de não ser o meu cotidiano me obriga a ficar e manter afiado. Toda semana eu sou obrigado a pesquisar sobre aquilo que está acontecendo na indústria de games, e não é sobre o lançamento do Homem-Aranha X ou Y, não é sobre o lançamento de mais um jogo de Star Wars, não. É sobre o M&A da Microsoft com a Activision Blizzard, é sobre a construção de sindicatos de trabalhadores, é sobre a discussão de Fortnite dentro ou fora de iOS e como isso pode mudar a indústria de aplicativos. Inclusive na remuneração que um aplicativo pode ou não ter dentro das lojas, seja do Google, seja do iOS. Então, são várias coisas que acabam acontecendo que podem impactar os negócios como um todo e me obrigam a me manter afiado. Então eu trago as notícias dos games dentro do Trends News justamente por isso. E vocês tratam outros mercados também que não são só games ou são assuntos estritamente techs, né?
Vocês comentaram fora do ar aqui comigo que tem agro, etc. Então, é um escopo que ele fala de transformação, fala de tecnologia, mas tem um arco de negócio muito grande também, né? Eu sou especialista em transformação digital e minha visão é muito 360 graus. Então, eu quis levar isso também para o podcast. Então, quando a gente anuncia o Trends News, a gente fala, é o podcast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. E aí, isso realmente abre um leque bastante interessante. E a ideia, né, a gente está numa era aí que diversidade é algo muito rico, né? A gente aprende demais com a diversidade. Então, a gente estava falando aqui, tivemos carreiras técnicas, né? Você costuma apertar parafuso, né? E aí conviver com gente que aperta parafuso também, fala de apertar parafuso. Cara, minha formação é em engenharia. Então, cara, os meus amigos, ontem fiz um happy hour com os caras que têm o mesmo perfil, mas uns 4 anos atrás, não, 5, quando eu comecei a estudar futurismo, cara, comecei a conviver com gente diferente. Cara, que legal ouvir pontos de vista sobre aqueles assuntos que eu via sempre as mesmas opiniões. Isso foi muito rico. Então, e a gente está priorizando isso no Trends News também. Então, cada vez mais, como a gente já está com um grupo bom de co-hosts, a gente está buscando, se puder ser um pouquinho mais diverso, e o nosso grupo é bem diverso, né? Muito legal. Não, a gente tem... São quantos co-hosts? 18. 18 no total. A gente tem a Ana, que é uma filósofa e polímata. Ela é a diversidade estampada ali, por natureza. Mas a gente tem a Janaína Tenuri, que é do segmento de agro. A gente tem a Nay Correia, que é do meu time, dentro do Carrefour, mas que fala sobre o empreendedorismo feminino. A gente tem o Ney Grando, que... Puxa, o cara ele teve na fundação e na estruturação do videotexto. Quê? No Brasil. Sabe quando você ligava um 482? Esse cara não tem que estar, ele tem que estar no museu. Ele tem que ser uma peça preservada. É isso. Não, ele está lá ativo. Tá ativo no nosso Trends News. E mais, estamos escrevendo um livro para o ano que vem, 4 coautores. Eu sou um, Ney Grando é outro. Então, eu acho que assim... Para quem não sabe, o videotexto ele é precursor ao MIR, que é tudo isso que a gente tem no Brasil. Antes de BBS. Antes de BBS. 40 pessoas conectadas no máximo ao mesmo tempo. Se você acha velho porque você tinha um OP no canal do Mirk, meu amigo, você não sabe o que é videotexto. Exatamente. Mas eu acho que isso faz com que o grupo realmente seja muito diverso. A gente tem pessoas das mais diversas faixas etárias, sexo, conceitos e estruturações de vida completamente diferentes. Então, isso faz do grupo realmente um grupo diverso. Eu acho que assim, a inovação no fim do dia, ela depende disso. Eu acho que assim, a diversidade ela é, na verdade, a boia de salvação para a inovação acontecer em qualquer lugar que seja. Porque se todo mundo for absolutamente igual dentro de um ambiente, dificilmente a gente vai conseguir buscar e trazer para a mesa problemas que não sejam, talvez, através de um mapa de empatia qualquer. E se todo mundo sabe usar martelo, a solução vai ser sempre usar um martelo. É isso. Né? E aí a gente só vai resolver problema de prego. Exatamente. Perfeito. O prego, novamente, aqui em pauta, né? Você já tinha falado dele. Além da Madiusa, temos vários exemplos com prego. Exatamente, exatamente. Prego é sempre um bom exemplo, né? O prego, o martelo é um exemplo universal, né? Exemplo universal, realmente. E como que vocês usam isso no dia a dia? Porque como o Valdir falou, é um aprendizado fantástico, né? Ter contato com esses profissionais, com uma troca muito grande. Exatamente. Eu entendo muito isso por fazer esse podcast, né? Sim.
Para mim é uma aula toda semana que eu tenho aqui com alguém que sabe muito mais do que eu sobre qualquer assunto. E é o sonho, né, de uma aula onde você pode beber, né? Isso, exatamente. Porque, isso. pô, quem- Liberado. Você Tá sabe liberado. você sabe que na faculdade meu sonho era esse, era poder Então. levar long neck para aula. Aqui eu posso fazer isso, né? Perfeito. Foi a materialização da Isso. faculdade dos sonhos dele. Isso. Um dos nossos co-hosts, que é o Kimura, ele também tem um podcast que é com vinho. Olha só. Podia ser convidado lá. Olha aí, aceito. E olha que legal, falando do Kimura, justamente, né? A gente teve uma experiência, graças a ele, muito recente, muito relevante para a gente justamente testar coisas novas. O Juliano Kimura é um dos caras que tem a orb da WorldCoin no Brasil. Foi o primeiro. A primeira íris cadastrada foi a dele. Então, assim, nós, do Trends News, alguns de nós aceitaram vender a sua íris em troca de WorldCoins. Uma criptomoeda estruturada em blockchain, do mesmo fundador do ChatGPT. Vender a íris, não, né? Era isso. eu Tava tava- isso, eu não li o contrato. É mais ou eu menos achei que isso. era só registrar. Tem países da África que proibiram a existência da orb por entenderem que as pessoas estão vendendo a sua alma. Tem um quê? Aí entra a filósofa para poder explicar um pouco. Que dessa foi uma das sociologia. que não vendeu, não fez o processo. Não. Não, mas conta mais sobre isso, Charles, que a gente tá interessado aí. Então é uma orb, ela é prateada, é um globo Dá pra prateado. vender, hein? Espetacular. Enfim, dá. E assim, a ideia era colocar isso disponível em alguns pontos espalhados em cidades do mundo para que as pessoas que quisessem pudessem escanear a sua íris. Vender a alma, quer dizer, vender a íris. E a ideia é que a WorldCoin ela se torne, no futuro, aquilo que pode ser a base estruturante de uma renda mínima universal. Então, você receberia semanalmente... Ou, na pior das hipóteses, já minha cabeça de arquiteto já voando aqui num sistema bancário universal registrado através da sua própria biometria. Esse é um dos pontos. O projeto, inclusive, é do fundador da OpenAI, do Sam Altman. Sim. Então, realmente, o princípio a gente, ao se cadastrar lá, viu que tem, até o momento, 2.200.000 seres humanos únicos que já estão cadastrados ali. E o objetivo é esse, é você ter uma identificação única. Inclusive, né, o nosso especialista em direito digital, que é o Renato Opsi-Blum, ele analisou lá e viu os termos e está tudo compatível com o LGPD. Então, a questão de sigilo, proteção de dados, ela está preservado dentro desse processo. Então, legalmente está ok, dados preservados ok. O que a Orb faz? Registra. Eu não vendi a minha íris. Eu vendi a minha. Registra a íris e você está lá na blockchain e como o Charles falou, né? A gente recebeu até agora uns $20 lá no Mais ou menos o equivalente a $20. Porra, 3 semanas aí de uso. é um almocinho bom. Né? Dá para fazer. Agora, a premissa de negócio é maravilhosa, porque se você tem uma identificação única, numa blockchain única, com apelo de renda universal, onde você consegue ter rentabilidade pelo uso, e você atrela, se você tem uma rentabilidade com apelo de renda mínima, etc., você leva isso a uma bancarização baseada em Web3, Sim. se isso se expande, essa rede ela torna o sistema bancário mundial muito facilmente. A beleza do Trends News é o fato de que eu e Renato Grau talvez tenhamos uma visão sobre tecnologia que ela é mais utópica. Agora você não tem mais visão, você vendeu tua íris. É verdade. Eu não vendi a minha. Só. Eu tô aqui Mas nós temos uma visão um pouco mais utópica sobre esses aspectos da tecnologia. Em contrapartida, a Ana, por exemplo, ela tem uma visão mais distópica, muito mais parecida talvez com Black Mirror. Que é que vamos considerar que é uma possibilidade muito Muito É uma real, possibilidade. muito 50-50. real. É 50-50, é isso aí, É, né? Assim, como assim 50-50? Joga Quer dizer que a moeda. gente tem chance de morrer? Pois é. Tem chance de você ter vendido a sua alma? Pois é. Então, mas essa complementaridade de visões
as utópicas. Eu me considero mais naive mesmo, de fato. Assim, tudo que tá assim eu gosto, eu testo, etc. Mas a Ana, ela é super... tem uma visão super distópica sobre esse tipo de tecnologia, sobre a quantidade de dados que a gente cede para essas big techs que... Poxa, vamos falar de valor de mercado de uma Apple? São 2 trilhões de dólares. Dá para comprar a economia brasileira e Quantas ainda almas? sobra troco. Então, assim, são empresas que têm o poder de uma nação. Essa distopia, ela não é um futuro distópico. A gente É uma vive, realidade a gente distópica. vive essa distopia. Então, é importante você ter essa complementaridade de visões ali dentro de uma produção de conteúdo como esse, porque as pessoas querem esse contraponto de Sim. visões. E que faz todo sentido, porque se a gente olhar para a nossa realidade, quando a gente fala no futurismo e das tecnologias emergentes, a gente sempre tenta projetar o que pode acontecer. Sim. Mas a nossa realidade é o principal referencial. E aqui, nem tudo é desgraça e nem tudo é maravilha, né? Então a gente tem o lado distópico, a gente tem manipulação de fake news, a gente tem manipulação de massa através de notícias, etc. Tem. A gente tem progresso tecnológico também por causa disso? Também tem, né? Então eu acho que a gente não vai virar Matrix na Web3 com o ser humano embrionário virando célula de energia. Tomada. Né? Mas não é esse mundo maravilhoso do leãozinho manso que a gente vai passar a mão nele e que está tudo maravilhoso. Então, esse contraponto, ele é muito necessário porque a gente vai conviver com os dois pontos sempre. Assim como a gente vive na nossa realidade, que a gente tem o lado distópico e o lado ruim da aplicação da tecnologia e tem o lado positivo, tem que se fazer o contraponto dos dois extremos, porque a gente tem que sempre que frisar o lado bom e o lado ruim. Mas a realidade é que isso sempre vai culminar no meio a meio, né? Pelo menos eu espero, né? Que a gente não culmine pro lado ruim de uma vez. Eu costumo dizer que desde o início dos tempos é eterna luta entre o bem e o mal. O que mudaram é as ferramentas. As ferramentas mudaram. Então a gente está tudo com ferramentas muito mais poderosas do que era o fogo, o aço e tudo isso. Então a gente precisa ter consciência do que a gente está lidando. Mas, por exemplo, né, deu ruim com a bomba atômica lá em Hiroshima. Cara, de alguma maneira não saíram mais soltando bombas atômicas por aí. Sempre tem ameaça, pode acontecer. Mas o ser humano deu uma segurada. Então, tomara que dentro das possibilidades que a gente tenha entre utópica e distópica, que a gente trabalhe para ser utópica. Só dê as escorregadinhas de vez em quando. Sim, e as escorregadinhas, às vezes, elas fazem parte do aprendizado do ser humano, né? Faz parte. Eu acho que quando a gente vai, por exemplo, para um universo bastante... que faz parte do meu dia a dia hoje, né, meios de pagamento, o Pix talvez seja uma das últimas revoluções na economia brasileira. E aí, quando você olha para o Pix, ele habilitou uma série de coisas, né? Inclusive, Wellington, você apagar aquele cafezinho ou aquela cerveja, para mim, de forma imediata, assim, eu ter que esperar você fazer um DOC, para mim, que só vai cair no próximo dia útil e tudo mais. Ao mesmo tempo, abriu a possibilidade para uma série de golpes. Sim. Que a gente só foi descobrir essa possibilidade muito depois do Pix já estar na praça, né? E assim, ao mesmo tempo em que a gente está 12 horas por dia trabalhando dentro de uma organização, tem golpista trabalhando 12 horas por dia para descobrir como usar essa tecnologia contra você. Dentro de uma organização, né? Porque eles também são extremamente organizados. Né? Super organizados. Sempre a tecnologia que a gente está pensando no caminho feliz, tem alguém pensando no caminho não feliz. É sempre. Eterna luta entre o bem e o mal. Exatamente. É isso. Porque você sempre vai pensar de uma... A oportunidade, ela sempre é para os dois lados. Sim. Para quem aplica para o bem e para o mal, né? Aí você tem que fazer o juízo de valor daquela conveniência que essa nova tecnologia traz para você. Eu quero fazer parte do Pix. E aí você tem que entender quais são os riscos associados a isso. Mas da mesma forma, como a gente falou aqui do aço e do fogo, da mesma forma que a siderurgia não parou porque alguém inventou a espada na forja, Sim. a indústria também ela vai evoluir naturalmente, né?
E a gente conta com o discernimento do ser humano para não continuar fazendo só espada de uma tecnologia. Agora a gente conta com o discernimento da inteligência artificial. Verdade. E eu espero que... Cara, isso é muito louco. E isso é muito louco. Porque tomadas de decisões sobre inteligência artificial estão sendo feitas. Eu quero pegar um tópico especial para falar com vocês sobre isso. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Sobre IA. Sim. A gente estava até falando, quando a primeira vez que o Charles veio aqui, a gente falou sobre inovação, foi, inclusive, deixar aqui, eu nunca sei o lado, acho que é desse lado aqui, o card pro episódio que o Charles veio aqui, lá ainda no começo do podcast, lá. Vocês falaram que vocês estão no qual episódio? Amanhã vai ser o 94. 94. Esse aqui é o 91. Opa! Somos contemporâneos somos de contemporâneos, podcast. né? Somos aí, vocês começaram 3 semanas antes, provavelmente, que a gente. Mas é semanal aqui também? Semanal também. E o Charles deve ter sido primeira dezena ali, os teenagers. Pode ser. Foi um dos primeiros. E que a gente fez o primeiro episódio ali para falar sobre o que era inovação, os tipos de inovação, etc. Que era uma pauta que o pessoal já pedia desde o começo. Então, vou deixar o card aqui para quem quiser conhecer o episódio lá no começo. E uma das perguntas que a gente conversou lá, né, Charles, era sobre as tecnologias que poderiam vir a ser game change para os próximos anos, né? E uma delas foi inteligência artificial, né? Só que a gente não esperava que 1 ano e meio depois a gente estaria aqui vendo o mundo sendo transformado pela IA, né? Não só a tecnologia, mas a própria sociedade, né? Como que vocês veem isso como impacto na transformação de negócios e na transformação de como a gente trabalha de fato hoje? E como isso pode afetar principalmente o mundo da inovação. Porque tem um outro episódio também que, quando a gente chega em 100 episódios, a gente começa a ser quase uma biblioteca, né? Mas a gente fez um episódio que a gente desceu no deep dive de como funciona as inteligências artificiais generativas, etc. E a gente sabe que ela tem uma limitação de repertório para consulta. Ela é muito boa, ela é uma imaginação muito boa, mas ela é um professor muito ruim, né? Como que isso pode afetar os negócios do ponto de vista de inovação? Porque por ele ser um imaginador muito bom, ele vai ajudar. Mas o repertório dele como um professor talvez não seja tão bom. Acho não que era, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial generativa como um todo se cunhou o termo, ela alucina. Isso. E ela cria, né? Ela cria. Se ela não tem uma segurança muito forte a respeito da próxima palavra que ela tem que entregar para você, ela eventualmente vai criar e vai alucinar. Mas, independente disso, eu acho que a inteligência artificial generativa, seja para texto, seja para imagem, seja para vídeo, seja para código, ela tem um potencial forte de revolucionar quase todas as áreas, como se fosse uma nova ferramenta dentro do seu canivete. Eu acho que é mais nesse aspecto, nesse sentido. E aí, dentro do Carrefour, a gente tomou a seguinte decisão. Vamos fazer o Digital Hacking Days, é um hackathon que a gente faz anualmente, tematizado de inteligência artificial generativa. Então, isso vai acontecer no final de setembro. A gente abriu para 100% dos colaboradores. Neste exato momento, a gente está com 800 pessoas inscritas, das mais diversas áreas, dos mais diversos negócios. Então, eu tenho gente do jurídico,
da contabilidade, de tecnologia. E aí eu imagino, lá em setembro, quais poderão ser os cases que serão construídos dentro desse hackathon. E aí, naturalmente, vai sair código construído com inteligência artificial generativa, vai sair leitura de processo judicial, Petição. etc. Petição. Vai sair elementos de contabilidade, de consolidação de balanços, etc. Enfim, pode sair um mundo de coisas. E a gente, obviamente, vai testar isso, porque os hackathons do Carrefour, sempre, desde o início, a minha principal preocupação é o que acontece no outro dia, 8 horas da manhã. Porque o hackathon em si é uma festa, né? A gente se diverte, a gente se expõe a uma tecnologia emergente, etc. Mas a gente precisa sair do outro lado com alguma coisa. Então, pouco importa quem vai vencer o negócio. O que importa é quais são os projetos que a gente quer apostar depois. E aí é sempre de desenvolver isso até o fim. E aí a gente vai colocar para dentro outras tecnologias. A gente pode envolver RPA, low code, enfim, o que for. Mas tem que sair do outro lado um projeto que traga e mexa no KPI da organização. No fim do dia, a inovação, seja ela com IA ou sem IA, é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Então a IA é mais uma ferramenta a serviço de fazer exatamente isso. Resolver problemas reais de pessoas reais. E o que a gente precisa dentro de um ambiente como esse é que as áreas de tecnologia, contabilidade, jurídico, o que for, tragam os seus problemas de negócio. E não venham com eu quero usar IA. Traz o problema de negócio. Vamos escovar esse problema e vamos ver se a IA resolve. Se resolver, a gente tem um bom case na mão. Sim, porque é muito comum na área de tecnologia a gente ter uma solução e caçar um problema para ele, né? Metaverso, né? Tipo, olha só que legal que dá para fazer. Resolveu Agora o quê? vamos ver o que a gente consegue resolver com isso? Nada. E aí, por isso que, do mesmo jeito que nasce, acaba ficando ali no ostracismo. Mas tudo bem, né? O Gartner explica isso, né? O Hype Cycle é um pouco isso. O Hype Cycle é maravilhoso para isso, né? É que o Hype Cycle, ele sempre... Ele meio que diz que você tem um pico de expectativas e depois você vai ter sempre ali o platô de produtividade. Isso. É que a gente está vivendo o vale da decepção, né? Isso. Tem que ver se o metaverso vai ter o platô de produtividade. Exato. Algumas tecnologias... Vai, mas não há dúvida. Só precisa ter tecnologia para isso. Precisa ter banda, precisa ter computação, hardware, precisa o teu corpo, né, o teu cérebro conseguir entender o óculos de realidade virtual, porque muita gente... Eu sou um dos caras que não consigo ficar muito tempo porque eu fico enjoado. Então, mas quando você tiver o dispositivo entrando direto, não via ótica, mas direto no teu cérebro, cara, vai passar isso. E vai acontecer. Eu concordo com você, Grau. Eu acho que a limitação no nosso momento ainda é a forma com que você interage. Sim. Precisa ter esse passo de evolução, né? Sim. Então teve aí a primeira fase. A gente fez um episódio disso, né? Eu sou polêmico em relação a isso. Se eles me perguntarem, eu vou chutar a barraca. Chuta. Eu acho que a gente deturpou o conceito do metaverso. Não, concordo com você. Eu falo isso desde o começo. A gente transformou o metaverso num Rabotel ou no Second Life. É isso. O metaverso deveria ser a sua projeção da sua informação na nuvem, etc., na sua vida digital. É a projeção da sua vida naquele momento. E não um ambiente digital virtual 3D, né? Porque senão a gente vai fazer reunião que a gente poderia fazer no Meetings dentro do Second Life e isso não faz muito sentido. Agora, se eu utilizo o metaverso para utilizar as suas informações que estão em todas as redes, suas informações estão na nuvem, para processar informações sobre você num outro ambiente virtual, onde eu não conseguiria fazer no ambiente físico, por exemplo, seu prontuário médico, sua pontuação de carteira, etc. Aí eu estou falando do metaverso. Porque o que é um metadado? É a descrição de uma informação. O metaverso deveria ser a descrição da sua pessoa no ambiente virtual, onde eu trabalho essas informações. E no fim, velho, virou um Second Life. E a gente não tem a tecnologia para fazer o que você está descrevendo. Sim. O hardware hoje ele não tem a capacidade de processamento para entregar Hoje eu vi que o lucro da NVIDIA aumentou 800%. Porque ela é a principal empresa no mundo que tem capacidade de fazer isso, né?
Então, a gente caminha para isso. Digital Twins, por exemplo. Sim. Né? Eu já vi iniciativas que você pode, por exemplo, criar várias threads de tratamento com o teu genoma e o teu prontuário no metaverso para saber qual tratamento médico tem mais probabilidade de dar certo para você. Aí, de novo, né, Charles? Estamos falando De resolver problemas. de resolver problemas de pessoas reais com esse tipo de tecnologia. O grande hype, muito puxado pelo nosso amigo Zuck, né? Zuckerberg, Teu parceiro, Sim. né? Que- Foi que- criar uma sala de Tiro reunião errado, virtual. né? Já a Meta vai chamar IA, né? Isso, daqui a pouco vira, né? Mas o conceito do metaverso, cara, ele é extremamente promissor, né? Total, Sim, total. Extremamente promissor. Mas só lembrando, né? Que eu acho que é complexo quando você vai envolver várias questões específicas de mundo virtual e mundo físico, mas se você for tentar simplificar o conceito de metaverso, é quando você estiver realmente confundindo o teu mundo físico com o mundo virtual. É que a gente não sabe se eu estou olhando para você ali, você realmente está aqui, ou é uma projeção. E aí, com tanto essa questão, eu tive no South by Southwest esse ano, a questão de implantes humano-máquina. Cara, eles evoluíram demais. Eles estão pouco agora, não tão agressivos, que eu vi um painel lá com 3 implantados, um deles, o mais antigo implantado, fazia mais de 8 anos, mas são implantes agressivos. Abre a tampa da cabeça, coloca os sensores lá, os eletrodos diretamente no cérebro para você pegar a informação, para você jogar a informação. Agora, tinha uma startup lá já fazendo sucesso, com vários cases, de não invasivo. Pelas veias, fazia ali toda a comunicação sem precisar. E você tem já uma série de dispositivos que fazem a leitura só pelas ondas, né? Então, a gente está chegando no momento que essa questão dos nossos 5 sentidos aqui, a gente não vai precisar disso. E aí talvez venha a questão do Matrix, né? Porque você vai estar com uma tecnologia entrando e saindo do teu cérebro, que aí vai estar no metaverso, né? Porque você vai estar, você não sabe se aquilo é uma projeção ou é a realidade. Sim. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. E isso eu acho fantástico como uma promessa de evolução tecnológica do mundo físico com o real. Sim. Mas quando a gente fala só disso, eu ainda sinto falta da resolução do problema prático. Se a gente tiver que fazer tudo isso, um implante cerebral, para eu fazer uma reunião virtual que eu faria no Meeting... Mas pensa só, cara, isso aí resolve o problema de quem não enxerga. Aí quem estamos não falando de fala, uma... aí quem sim. não escuta. Mas isso eu acho que evolui numa thread meio que separada já há algum tempo. Não é um Mas isso aí, produto massificado. Mas quando como o massificar metaverso. dessa forma, você vai ter escala. Sim, Aí você aí resolve você- tudo uma vez só. Você resolve a inclusão, concordo. Mas eu acho meio que a ciência pela ciência, sabe? E a ciência pela ciência ela tem que existir. Porque Sim. uma hora ela resolve o problema da vida prática. Ela não tem que pensar só nisso. A ciência tem um caminho da ciência, né? Então você ter o implante e ir para um universo com mais iteração, etc., isso tem que acontecer. Mas ele não tem que ser feito para fazer uma reunião virtual Sim, que eu faria no verdade. Meeting, né? Mas aí é o grande mercado
que querem extrair o máximo dos hypes para virar Sim. dinheiro. No fim, Grau, acho que isso virou mainstream antes da época. Sim. Né? Acho que o Zuckerberg queimou a largada. Né? Eu acho que ele deveria incubar isso ainda, porque o cara do metadado é ele. Acho que a sacada foi isso. Tipo, eu sei, eu tenho o metadado da sua vida, eu sei o que você faz, eu sei quem é seu amigo. Sim. Então, eu tenho o teu metaverso. Eu consigo criar a tua projeção virtual de quem você é. Então, tá na minha mão. Só que passou um trem assim, ó, atropelando ele, chamado ChatGPT, né? Não, Inclusive, e que pra ele além foi um disso- dos investidores, early adopters, né? Early investors, e depois se desentendeu e acabou Bill Gates lá. O Elon Musk também foi Também, um dos tava na adopters, turminha tava lá, na né? turminha. E para além disso, né, se a gente for olhar a plataforma tal como ela foi criada dentro da Meta, ela não estava preparada para contas business. Então, como é que uma empresa como o Carrefour, por exemplo, poderia usar disso para estar no metaverso da Meta? É muito melhor para uma empresa como o Carrefour estar dentro de outro tipo de metaverso, chamado metaverso, do que o metaverso da Meta, porque era impossível você compartilhar uma conta ali, porque era o seu login do Facebook como chave de entrada primária para você estar lá dentro e contas corporativas não podiam entrar. Então não estava preparado realmente. Então a gente vai sim viver o Vale da Desilusão por algum tempo com esse tipo de tecnologia, até que ela esteja preparada e possa de fato resolver problemas reais de pessoas reais. Concordo. Eu não sei se no caso do metaverso, se a gente entra já no platô de produtividade ou se a gente tem uma nova geração que gera um novo pico de expectativa e renove essa visão que a gente tem do metaverso, né? Porque eu acho que se a gente tiver mais preparado e pode gerar um novo pico de expectativa, inclusive de business, né? Sim. Porque geralmente as tecnologias elas passam por esse pico de expectativa, tipo, porra, legal, vai resolver meus problemas. E aí você vê que não é tão bom assim, mas fala, ok, não era tão bom, mas eu posso fazer isso. Eu acho que ficou meio torto, que eu acho que as pessoas vão falar, não, acho que não é o caminho. Mas eu acho que isso vai se reinventar, porque o conceito é muito bom, né? E eu acho que vai ter um novo pico. E aí eu acho que a gente vai ter uma anomalia no gráfico do Gartner, onde a gente vai ter 2 picos de expectativas em relação ao metaverso. Talvez, Daqui né? 2 anos no PowerPoint, não compila, não perca, a gente analisando o episódio de... Isso, exatamente. Exatamente. Eu acho que a Web3 ela tende a evoluir primeiro, principalmente em relação a blockchain e a operações descentralizadas. E isso deve puxar o metaverso depois. Porque eu acho que a Web3 ela conseguiu uma aderência no mundo enterprise mais coerente do que o bonequinho do metaverso que o Zuckerberg tentou vender, sabe? Então eu acho que a gente vai ter uma evolução muito boa do Web3 e isso deve resgatar depois o metaverso. Mas enfim, aí eu estou tentando ser futurologista e o futurologista na mesa não sou eu. Não é futurologista, é futurista. Futurista. É cara, diferente. verdade. Não há É tipo, bolas de cristal, é não uma há. ciência, projeções, elaboração de Cara, cenários. eu cometi o erro que cometem comigo. Porque eu sou astrônomo. Sim, E quando me chamam de astrólogo, eu fico louco. é isso. É quase a mesma coisa, Pô, né? cara? você não falou que ia Ô, fazer lê meu mapa minha astral? mão aí, velho. Então, Lê minha mão aí, ó. Porra, Não. vou te dar uma garrafada. e o engraçado sobre isso é que o astrônomo, se a gente for analisar friamente, é o cara que estuda o passado. Sem dúvida. Pelo menos, no mínimo, 8 minutos. 8 minutos. É isso. Isso é genial. Você vai explicar sobre isso agora? Eu poderia dar um outro podcast, porque aí entra sobre teoria de tempo, etc, né? É isso. Porque a teoria sobre a passagem do tempo está intrínseca com a velocidade da luz. Perfeito. Né? Se você pudesse dar uma volta num círculo, imagina, você está parado, Sim. olhando para uma parede. Você consegue dar uma volta num círculo entre você mesmo, no próprio eixo, mais rápido que a velocidade da luz. Você daria de frente com você no passado. Incrível. Mas só pra gente não viajar tanto e as pessoas se conectarem com o que a gente está falando, quando você olha para o céu, na verdade você está olhando para o passado.
Acho Sim. que essa é a melhor definição. A luz do sol leva 8 minutos para chegar até a Terra. Isso. Você vai Então, quando sempre você está passar. olhando para o sol, Aí você está entra- olhando 8 minutos atrás. E isso entra uma questão filosófica, né? Você está olhando de fato o passado ou você está vendo a projeção do passado através da luz? Sensacional. Daqui a pouco vai começar o papo quântico aqui, se Porque as é a mesma realidades não coisa. coexistem. Aí ele vai perguntar do JavaScript do Porque se quântico. você parar para pensar, por exemplo, é o equivalente a quando você vê o raio e ouve o trovão. O delay. O delay é o mesmo, só que É você está isso. falando isso sobre outro sensor que você tem, outro sentido que é a luz, né? Então, no fim, isso resume que a sensação de tempo é uma sensação do sentido humano. O tempo não existe. Aí entra a teoria da relatividade, etc. Mas é legal porque você leva a escala do raio, trovão, percepção. Quando você fala para o céu, você está olhando a sensação de tempo também é uma percepção de um sentido humano, né? Então, no fundo, o tempo é uma percepção humana. Perfeito. E Na acho física que ele não existe. Ele existe como uma É uma variável. percepção humana até, porque tem alguns povos que não têm a sensação de tempo, não tem o conceito. Alguns povos lá do Oceano Índico, eles não têm ontem e amanhã. Para eles não existe isso. Então, realmente, isso comprova Tanto que que é uma o convenção. tempo ele é distorcido pela massa e etc. Né? Então, Sim. ele é um evento físico, né? Que ele só é linear pela percepção humana. E acho que a conexão, se a gente puder dar uma viajada aqui, fazer uma conexão sobre as duas disciplinas, eu acho que o primeiro cara a ensinar sobre futurismo foi Confúcio, quando ele falou, se você quiser prever o futuro, estude o passado. Se você quiser saber como será a próxima versão de um iPhone, é só olhar para 2 versões anteriores e projetar a próxima. É isso. É isso. Exatamente. Aí a gente volta no tema de inovação e fala de inovação incremental, que ela é absolutamente previsível. Exatamente. E Cara, fechando você alguns foi assuntos, Confúcio para falar de iPhone. Isso aqui Confúcio para falar de iPhone. Alô, editor, isso aqui dá um rios, hein? Boa. E a gente falou aí as questões de Web3, né, da sua visão. Eu acho que o que a gente tem que considerar, eu acho que o conceito da descentralização do Web3 é sensacional. Mas a gente está nesse mundo que pegou o metaverso e quis transformar na última bolacha do pacote. Sim. E esse mundo está na mão de poucos. Então, está na mão das Big Techs. Será que, dentro da eterna luta entre o bem e o mal, as Big Techs vão deixar tudo se descentralizar? Esse é um ponto importante. Tem uma variável chamada sociedade aí. É isso. Vocês têm ideia de metade do dinheiro do mundo está na mão de quantas pessoas? Nossa, acho que são três empresas, São- 12 empresas, São 26 pessoas físicas. 26 pessoas. 26 pessoas físicas têm metade do dinheiro do mundo. Então, será que vai ser fácil colocar um projeto desse descentralizado? Eu acho que não vai ser fácil. Tem muitas forças ali que vai ter que se trabalhar. Então, eu acho que o conceito é maravilhoso e a gente precisa disso. E aí que eu acho que um MVP desse do WorldCoin é interessante, porque o cara está trabalhando em paralelo ali, com a identidade única. Está lá, está com uma rede em paralelo, com seres humaninhos em paralelo, em cima do blockchain. Pode ser uma possibilidade grande de você implantar alguma solução em cima de Web3 a partir daí, né? Sim. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu acho que enquanto essas grandes corporações, essas 26 pessoas, não tiverem uma forma de capitalizar e manter hegemonia sobre isso, é muito difícil que a gente consiga, de fato, fazer esse tipo de transformação. Sem esses caras apoiarem, sem os caras da centralização apoiarem a descentralização. Eu não acho que a gente precisaria estar com o capital descentralizado para chegar
numa sociedade descentralizada tecnologicamente, né? Mas eu acho que enquanto o capital centralizado não conseguir manter de alguma forma a sua lucratividade e o seu capital centralizado em cima de uma rede descentralizada, eu acho que dificilmente a gente conseguiria fazer algum tipo de transformação, né? Eu acho que isso não inviabiliza a tecnologia e talvez possa facilitar a descentralização de capital no futuro, né? Mas eu acho que enquanto a gente tiver com essa tecnologia como um risco para a democratização do capital como um todo, dificilmente a gente vai conseguir ter algum tipo de evolução. Sim. O Bitcoin, na linha do tempo, talvez seja uma primeira tentativa de se fazer isso, e o que a gente ganhou talvez tenha sido 2 ou 3 zeros nessa conta. Você sai de 25, talvez para 2.500 ou 25 mil pessoas que concentram mais da metade dos Bitcoins do mundo. Então, de fato, talvez a gente comece um movimento, mas esse movimento é de longuíssimo prazo. Sim. Eu acho que a tecnologia ela habilita e ela vai conseguir de fato trazer um mecanismo de transformação nisso tudo, mas a tecnologia é sempre o meio de transformação da própria sociedade. Enquanto a gente tiver 26 pessoas com metade do capital do mundo, a gente nunca vai ter uma sociedade de fato descentralizada. Talvez a gente já tenha o mecanismo para, né? Porque a gente tem 26 pessoas com todo o capital do mundo, e quantas pessoas hoje são desbancarizadas, por exemplo? Então, mesmo que a gente fizesse, vamos chamar de comunista, 1 minuto, 1, 2, 3, mesmo que a gente pegasse todo esse capital e dividisse entre todas as pessoas do mundo, muitas não teriam condições tecnológicas de receber. Então, eu acho que o blockchain, o Web3, etc., ela tende a democratizar isso. Inclusão. E fazer Sim. a inclusão, né? Mas enquanto, de fato, essas pessoas estiverem com hegemonia do capital, a gente não vai ter uma sociedade descentralizada, né? E não vai ser a tecnologia que vai obrigar isso a acontecer, né? Obrigado pelo selo de comunista, galera. É isso. Você cancelado esse episódio. Não, jamais. Na verdade, são pontos e contrapontos. Eu acho que esses pontos e contrapontos eles são sempre saudáveis. E aí, de novo, a gente volta naquilo que é utópico ou distópico do ponto de vista de futuro. Eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em mecanismos que levem à transformação, mas a sociedade que tem que se transformar e ter os mecanismos ideais para isso, né? Sim. E uma coisa que é interessante é que são 26 pessoas, né? 26 pessoas físicas que concentram toda essa riqueza, mas de uma certa forma, as novas gerações dessas famílias multibilionárias começam a ter uma consciência social, ecológica, etc., diferente. E a gente começa a ver, inclusive, fatos sendo noticiados dessas pessoas, das novas gerações, da sucessão dessas famílias, começando a ganhar preocupações e áreas diferentes, de quererem transformar os modelos de negócio ou recusar mesmo heranças e coisas do tipo. Então, acho que tem uma mudança comportamental importante, levada e talvez usando tecnologia como um meio que pode fazer essa transformação. Mas, de novo, é de longuíssimo prazo. Sim, sim. E aí cabe aqui um contraponto, né, de que por mais que o capital ele esteja muito centralizado, ele ainda faz a roda do mundo girar, né? E se tem gente empregada e recebendo seu salário, etc., é porque a sociedade como ela é, e esse capital que faz o mundo girar, né? E essas tecnologias, ela tendem a facilitar esse processo, né? Em menor ou maior grau, né? Pode ser uma tecnologia mais avançada como o Web3, mas, por exemplo, o Pix, o quanto não habilitou para as pessoas terem acesso ao capital, etc., né? E eu acho que o ponto principal, né? Agora vão achar que eu estou passando pano para o capitalismo, mas é que a economia ela precisa da tecnologia para girar e que as pessoas percebem aos poucos que a hegemonia do capital ela é ruim para o próprio capital, né? Então a economia ela precisa girar. Você precisa da força de trabalho e você precisa de tecnologias como essa para fazer com que a economia funcione. Você não pode ter gente desbancarizada para ter força motriz de trabalho, né? Então a gente não vai sair daqui para o mundo
utópico, onde talvez a gente, como o mundo da Orbe, onde a gente vai ter uma renda mínima, etc., a longo prazo, talvez, espero que a longo prazo a gente chegue nisso, mas até lá a gente tem uma transformação de sociedade onde as pessoas vão estar se bancarizando melhor, a gente vai ter uma descentralização melhor, e tudo isso vai ser regido pelo capital. Eu acho que o mundo se adapta nesse sentido, e o capitalismo é o que transforma isso e faz essa roda girar. Senão a gente não estava falando de blockchain até hoje. Né? Deixa eu aterrissar com um exemplo Brasil, prático, real, de um problema social que a gente tem aqui. Somos mais ou menos 220 milhões de brasileiros. 10% de nós não tem CEP. Um dos elementos fundamentais com asterisco na sua ficha cadastral de qualquer e-commerce é o CEP. Você não preenche nada sem CEP. Você está digitalmente excluído de todo o mercado de e-commerce se você não tem CEP. Nenhuma Big Tech está olhando para isso diretamente, para resolver esse problema. Mas aí surgem os pequenos jet skis que saem desses transatlânticos, as startups, e que, de forma empática, porque estão lá vivendo este problema cotidianamente, e resolvem através da tecnologia absolutamente capitalista um problema de uma minoria que está desabastecida, desassistida e está fora da economia. Surgem startups de afroempreendedores digitais, pretos, pobres, favelados, que constroem CEPs digitais e constroem uma lógica de supply chain que é a de first mile e não a de last mile. Entrepostos na entrada de comunidades que são absolutamente desassistidas pelo Estado e pelas tecnologias e conseguem chegar na sua casa com o seu pedido do iFood, do Rappi, do Carrefour, do Mercado Livre, da Amazon, do que for. Então, no fim do dia, também é sobre isso. Como essas tecnologias absolutamente capitalistas conseguem habilitar empreendedores marginalizados que vivem aquele problema, não precisam de mapa de empatia para isso. Eles sentem aquilo na pele. E constroem soluções que colocam mais gente inseridas dentro da economia. A própria inclusão, né? Traz mais gente para dentro da própria economia, que fortalece a economia, que fortalece o capitalismo. Aí a gente volta naquele ponto que a gente falou no começo, né? A eterna guerra entre o bem e o mal, né? Porque a gente pode utilizar uma tecnologia como essa para concentrar ainda mais o capital, ou pode utilizar uma tecnologia como essa para fazer um desbancarizado ter acesso ao banco, ou uma pessoa que não tem CEP ter acesso ao e-commerce, né? É isso. Eu acho que a questão de busca de soluções, mesmo que em longo prazo, não vão vir das 26 pessoas e dos seus herdeiros. Não vão. Então, você pega essas... Eu realmente não vi nenhum movimento como esse, e o que eu vejo ali de grandes heranças, estou doando grande parte da minha fortuna para instituto, dizem, né, todos os estudos ali, que é questões tributárias e tudo isso. Acho que não tem... A maioria que não está ali, que está ali não é bonzinho, né? Então, eu acho que, por exemplo, projetos como esse do Sam Altman, da OpenAI, pelo histórico, ele é um novo rico, não é daqueles 26 que estavam lá. Talvez pessoas com esse perfil, talvez eles possam ajudar mais o nosso mundo. E, independente disso, né, eu faço parte de um movimento que chama Brasil Digital para Todos. É um movimento voluntário, pro bono, que a gente tem como objetivo colocar nosso país como protagonista da transformação digital global. E a gente olha para os ecossistemas. Em vez de reinventar a roda, a gente olha para todos os ecossistemas que existem de inovação no Brasil e está com o objetivo de conectá-los para formar um grande ecossistema. E eu acho que
A solução para o nosso mundo está nessas pequenas iniciativas. É a startup que criou o CEP digital e fez a vida daquelas pessoas um pouco melhor. A gente tem que ir pelas beiradas. Porque se a gente esperar a grande solução, ela não vai vir. Mas, se tiver essa grande onda descentralizada de iniciativas, é muito provável que em um determinado momento, nesse mundo totalmente conectado, que a gente está, todo mundo sabendo de tudo que está acontecendo, a pressão seja tão grande naquelas fortunas, porque, voltando à questão da inteligência artificial, cara, ela não é incremental, ela é disruptiva e vai, nos próximos meses, anos, não dá para ser só utópico. O primeiro momento vai ser distópico. Cara, vai acabar emprego pra caramba. Não tem como. Cara, ela aumenta a produtividade demais e trabalhos braçais, trabalhos operacionais vão ser extintos. Esquece, vão ser criados tantos outros. É aquela história do OpenAI, vai ter operador, engenheiro de prompt. Sim. Agora, quantos caras que faziam ali os textos... O problema social é que o cara que fazia o trabalho anterior não é o que vai fazer o novo. Né? É isso. E a quantidade, até ter essa migração, vai ter problema. Não dá para ser só otimista. Agora, a gente tem que... não dá para, como aquele papinho lá do Elon Musk, vamos parar 6 meses com a IA, todo mundo para, está todo mundo de acordo? Não, porque qualquer moleque na casa dele, né, vocês que são devs aí, né, em Java, tipo, o galera, cara pode atrasado, fazer... vamos parar todo mundo para eu continuar pesquisando 6 meses aqui? É isso. Então não tem como parar. A gente tem a característica do ser humano é resiliência. Cara, tem que ser resiliente. O que a gente vai fazer com esse novo contexto? Então, é desafiador. É um monte de coisa legal, sim. Mas tem muita gente que não vai se capacitar. Deveria, não vai. E eu sempre fui um dos críticos aqui no Brasil, críticos não de maneira muito aprofundada, mas por causa do comodismo, do negócio de Bolsa Família, a gente saber que, infelizmente, o ser humaninho, muitos optam por não trabalhar para receber a Bolsa Família, nesse ponto que eu sou crítico, né? Então não é questão de ideia. Agora, eu vejo realmente como uma das grandes saídas para o nosso mundo a questão da renda básica universal. Não vai ter como. Mas aí imagina o seguinte, pode ser bom, cara, em vez de você estar na linha de produção fazendo trabalho braçal, tá uma inteligência artificial, tá um robô, e você está pintando, né, fazendo teu esporte, passeando, viajando. Cara, é melhor, não é mais inteligente? Então a gente tem que pensar nesse novo mundo, nesse novo contexto. Mas será que os 26 caras vão falar, não, eu quero mais é que eles explodam, vou deixar só a inteligência artificial e os robôs aqui, e todo mundo se exploda. Mas talvez a gente consiga fazer uma equação difícil, fechar com esses movimentos pequenos distribuídos. Cara, a gente transformou isso aqui no episódio de futurismo. Acertei agora? Sim. Agora acertou. Pra tudo que é lado, né? E foi maravilhoso, cara. Muito bom, muito bom. Cara, infelizmente, a nossa cota de tempo, a nossa janela de tempo está encerrada. E eu poderia ficar aqui, eu sempre falo isso, mas, cara, esse aqui de coração poderia ficar 3 horas, 4 horas conversando com vocês, porque o papo é muito bom. Eu gosto muito de quando a gente leva esses episódios para uma pauta mais interdisciplinar, né? Principalmente depois do último episódio, né, senhor Valdir? Que Foi pesado, né, muita cara? gente falou que o cérebro virou um pudim. O que vocês estão falando? Passou no moedor de carne? Tá bombando, a galera tá curtindo muito, mas foi um episódio muito técnico. E aqui a gente fala sobre... É um podcast de transformação digital e tecnologia, então a gente tem que falar de tecnologia, tem que falar sobre sociedade, tem que falar sobre tudo. Eu gosto muito desses episódios, eu tenho uma veia meio
sociológica, é isso? Não. Filosófica, talvez. Filosófica, talvez. Eu gosto muito. Você disso. tem uma veia acho que a entupida que eu pegada- tô ligado, cara. Também, social, né? Você está pensando no que vai acontecer com o ser humaninho, não é isso? Isso, é uma coisa mais de analisar o comportamento do ser humano. Sociotécnica. Cara, curti. Sociotécnica. Nossa. Vou colocar no LinkedIn. Skill Põe lá, põe sociotécnica. lá. Não, e combina com você, cara, com essa barba branca aí. Põe. Fica elegante. Obrigado, cara. Gostei. Pareceu ironia. Pareceu, né? Mas deu para captar pelas câmeras, pelo áudio. Então eu consegui. Se fosse o chat GPT, talvez não tinha pego a ironia. Ah, boa. Mas ó, Well, Ainda. para continuar, né? Você falou que esse papo aqui foi ótimo, tal, vai precisar cortar. Mas esse papo aqui acontece também. Qual que é o nome do podcast, Grau? Trends Muito News. No Trends Trend News. News. Todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, ao vivo, pelo Clubhouse, LinkedIn e YouTube. Cara, e e às depois 8 da madrugada, é isso? Mas ele Isso. tem A até gente- vinheta, Eu já cara. tô pensando no podcast de amanhã. Eu vou sair daqui, vou dormir, vou Cara. acordar, vou continuar falando. Às 8 da madrugada. Pra quem é. E a galera de tecnologia, geralmente como eu, né? Aquela galera que aprendeu a ficar acordado até meia-noite pra economizar no pulso de internet, Nossa. tem uma dificuldadezinha aí pra acordar. Né? Mas se você, né, no deslocamento para o seu escritório, algo assim, quiser acompanhar a gente ao vivo ou tomando café da manhã em casa, se você for fazer o home office, pode ser um programa interessante. Amanhã vocês terão um novo ouvinte. Vou instalar. Mas se não der para o ouvir ao Clubhouse. vivo, ouça pelo Spotify. Estarei Fica lá, aqui a dica. estarei lá. Pelo LinkedIn ou pelo YouTube, a gente tá indo. Vamos que Isso aí. vamos, né? E tem a newsletter também do Grau. Sim, a carta do especialista. Carta do do especialista. O link do LinkedIn dos dois, dos três aqui, Valdir. Como é que o Valdir já é quase. Tá no carimbo. Tá já, no carimbo lá, né, bicho? É. A gente vai deixar aqui o LinkedIn dos dois para vocês acessarem lá e quiser fazer algum contato, ver a newsletter do Grau também. O Charles também já é figurinha hiper carimbada no LinkedIn e aqui no podcast. Eu falei hoje pro Charles que se ele gravar mais um, ele vai escolher a trilha sonora do podcast. Já tô aguardando o convite. E qual será a música? Se fosse por hoje, seria Bring Me The Horizon. Canta um Falamos pedacinho disso. aí. Não me arrisco. Não me Eu arrisco. fiquei um pouco mais tranquilo, porque quando eu falei isso pra ele lá fora, eu não sabia que ele era do rock and roll. Agora pode escolher, tá tranquilo. Porque a Sabe nossa que- trilha atual é baseada em Slayer. Olha aí. Boa. Então, olha, vamos fazer o seguinte, depois eu vou te passar a música do Bring Me The Horizon e a gente vai colocar um trechinho agora nessa parte do podcast. Boa, coloca aqui pra que você que é dinossauro do metal também precisa conhecer. Muito melhor isso do que um dos episódios do Trends News que ele me pediu para imitar um pirata. Ao vivo. Puxa, como é que imita um pirata no Eu não áudio? consegui, ficou bizarro. Eu não faria de novo. Você quer imitar? Sei lá, eu imitaria o Popeye. Não, é o famoso aquele... tem aquele R puxado do pirata. É mais ou menos assim? isso. É isso. Pelo menos a gente aprendeu em Piratas do Caribe que é assim. Entendi. Mas como é que você mostra o dread no áudio? Não mostra. Não mostra, não dá, né? Não dá. Muito bem. Meus amigos, vocês que acompanharam a gente até agora, muito obrigado pela atenção, pela audiência de vocês. Valorize o criador de conteúdo, seja o PPT Não Compila, seja o Trend News, seja qualquer criador de conteúdo que traga conhecimento e traga alguma coisa que pode te ajudar na sua carreira ou na sua vida. Então, se você gostou do episódio, deixa o like aqui, deixa seu comentário, encaminha para alguém que você gostou, assina a newsletter do Grau, vai lá no podcast dos caras que é muito bom e... Valeu. É isso, Roger? Valeu, cara. Sucinto. Sucinto, valeu. Isso aí. Obrigado, até o próximo episódio. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Valeu.